que estamos falando sobre eleições, sobre o cenário de 2026. Presidente nacional do PT, Edinho Silva, bom dia. Muito bom dia, é uma alegria imensa falar com vocês, com todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre a candidatura da direita, agora pensada com Flávio Bolsonaro, mas com essas outras opções que estão postas aí para que a gente pense num cenário com o presidente Lula tentando a reeleição? Olha, primeiro eu tenho defendido muito dentro do PT e que felizmente essa posição tem sido majoritária, que independe quem será o candidato desse campo mais conservador, da ultradireita, inclusive desses setores aí, infelizmente, alguns setores de inspiração fascista. Eles tentam unificar um campo, é um esforço que eles tentam fazer, e com muitas dificuldades, e para nós o que eu tenho dito é que independe de quem seja o nome, nós temos que preparar o nosso campo, preparar o campo democrático brasileiro para fazer o enfrentamento. Eu não tenho nenhuma dúvida que o governo do presidente Lula chega ao ano que vem num momento mais favorável, inclusive, do que nós estamos vivendo hoje, que já é um bom momento. Porque foram 2 anos muito difíceis para o governo do presidente Lula, anos que eu digo de reconstrução do país, não só de reconstrução das políticas públicas, da capacidade de investimento, mas também de reorganização institucional, de reorganização das relações entre os poderes, com todas as dificuldades que nós ainda vivenciamos. Então, nós estamos colhendo os frutos daquilo que foi feito nos primeiros anos, inclusive da aprovação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, de nós reorganizarmos as políticas públicas importantes para o povo brasileiro, a retomada do PAC, do Minha Casa Minha Vida, o lançamento novamente de programas importantes como da recuperação da indústria brasileira, da nova indústria, agora a aprovação da reforma da renda, onde nós estamos desonerando quem ganha até R$5.000 do imposto de renda, quer dizer, isentando quem ganha até 5 mil, desonerando para quem ganha até 7.300 e começando a cobrar impostos de setores da sociedade brasileira que não tem porquê não recolherem tributos. O Brasil não pode viver numa situação de privilégio, onde nós temos uma desoneração fiscal na casa de R$500 bilhões, enquanto o trabalhador, o microempresário, os setores da indústria brasileira pagam seus tributos. Então, são medidas importantes que foram tomadas, que estão sendo implementadas e que eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos chegar no ano que vem numa situação muito favorável de diálogo com a sociedade brasileira, com capacidade de diálogo, e isso independe o adversário. O presidente Lula, eu confio muito, chegará numa situação de nós reelegermos e darmos continuidade a esse projeto de reconstrução do Brasil, e também com um programa novo, com propostas novas. Nós estamos aí debatendo, o Brasil hoje é o segundo país do mundo em reservas de metais raros. Nós temos que ter um projeto para desenvolvimento tecnológico para o país. O Brasil vai enfrentar o desafio da transição energética. O Brasil é o país com maior capacidade de produção de energia limpa do planeta. Isso vai ser um diferencial para o nosso desenvolvimento econômico. Aprofundar a reforma da renda. Nós temos que continuar distribuindo renda no Brasil e enfrentando privilégios. Então, eu penso que o ano de 26 será um ano muito favorável e eu estou muito otimista. Presidente, o senhor teme que a candidatura do presidente Lula possa ser prejudicada por essa denúncia de que o filho, o Lulinha, recebia uma mesada de R$300 mil e que teria recebido R$25 milhões? Eu sei que não foram apresentadas provas, mas o senhor sabe que na política, diferentemente da legislação, em que o ônus da prova cabe a quem acusa, na política a pessoa
tem que se defender. E como ele não se defendeu e a base do governo não quis que ele fosse ouvido na CPI do INSS, isso não lhe preocupa que possa prejudicar a candidatura do presidente Lula ali na frente? Primeiro, eu quero dar os parabéns a esse parlamentar que é motivo de orgulho do Rio Grande do Sul, que é o Pimenta. O Pimenta tem feito um trabalho muito responsável na comissão que apura as fraudes do INSS. É importante dizer que quem deu início à apuração das fraudes no INSS foi o governo do presidente Lula. Foi ele quem desencadeou as investigações e o Pimenta tem liderado esse processo junto com outros parlamentares que também querem apurar. O que nós não podemos é fazer de uma comissão que foi criada para apurar malfeitos, para apurar desvio de recursos, fazer ali um palanque de disputa política. Não só nós não queremos que isso seja utilizado contra nós, não queremos ser utilizado contra ninguém, né? Um processo de apuração não pode ser manipulado, ele tem que apurar aquilo que efetivamente aconteceu, né? E a família do presidente tem todo o direito de se defender, né? Defender nos espaços corretos, se defender quando forem provocados pelas instâncias corretas. Não é numa comissão parlamentar onde ele sequer figura como polo de investigação, onde ele figura como denunciado. Não é ali que ele tem que prestar esclarecimento, se tiver de prestar. Se tiver de prestar, tem que ser nas instâncias corretas, porque senão nós vamos fazer de um espaço de apuração que tem que acontecer. Nós temos que apurar todo mundo que desviou dinheiro do INSS. A justiça tem que penalizar todo mundo que desviou dinheiro do INSS, que penalizou os aposentados, que inclusive o governo do presidente Lula está refazendo, né, essa injustiça, né, está corrigindo essa injustiça, devolvendo os recursos aposentados. Então, temos que apurar sim, temos que corrigir o que foi feito, temos que cometer justiça sim com os aposentados, mas isso não pode se transformar num espaço de disputa político-eleitoral. Um outro ponto, né, que a oposição critica bastante, não só a oposição, mas, né, gera uma apreensão geral no mercado financeiro com reflexo em dólar, inflação, é a dívida pública, os gastos. E o governo federal vem sendo apontado com aumento nos gastos, né? De que forma vocês discutem a necessidade de ajustar isso para não afetar a eleição do ano que vem? E, enfim, né, também para o bem da economia do país. Claro, e para o bem da economia global. Nós estamos vendo hoje, a imprensa, inclusive, destaca o crescimento do endividamento global. É importante a gente contextualizar por que o mundo, todas as grandes potências do planeta, vivem um momento de endividamento. Porque nós estamos vivendo uma crise longa na economia mundial, que ela se arrasta desde 2008, portanto, o PIB mundial não voltou a crescer pós-2008, é uma crise, né? E nós estamos saindo, do ponto de vista histórico, de um processo recente de uma pandemia, onde o Estado teve que investir, portanto, não é o Estado brasileiro, todos os estados de todos os países, de todas as nações, tiveram que fazer investimentos vultuosos para enfrentamento à pandemia ou para recuperação da economia pós-pandemia. Sim, mas independentemente desta tendência global, há uma preocupação da atual equipe econômica e do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de controlar isso, né? O que eu estava tentando concluir. O Brasil vive uma situação favorável, que boa parte do nosso crescimento e endividamento é a taxa de juros. Portanto, nós devemos entrar agora o ano num processo de redução da taxa de juros. Por que foi importante, mesmo tendo divergência entre nós, entre o próprio campo que apoia o governo do presidente Lula, mas foi importante a taxa de juros porque a gente conseguiu derrubar a inflação de alimentos de 24% para 4%. Ou seja, nós reduzimos a inflação dos alimentos porque a inflação dos alimentos penaliza a população assalariada, penaliza quem ganha menos, penaliza quem precisa do seu salário para garantir a sua sobrevivência. Nós vamos entrar agora no começo do ano, porque os indicadores econômicos dão essa garantia
para que haja no Brasil uma redução da taxa de juros. Porque o PIB cresce, o Brasil, das grandes potências, das grandes economias do planeta, está entre as economias que conseguiram crescer de forma sustentável. O PIB brasileiro continua crescendo de forma sustentável. O Brasil está reduzindo o desemprego. Novamente, nós batemos um recorde de redução do desemprego. O Brasil saiu de uma renda média do trabalhador em 2022 de um pouco mais de R$ 1.500 para um crescimento da renda média para R$ 3.400. Então, o Brasil saiu novamente do mapa da fome, ou seja, nós tivemos mais de 1.200.000 famílias que saíram do Bolsa Família porque não precisam mais do Bolsa Família. Então, aponta para que a gente gaste melhor, para que a gente tenha um gasto melhor do orçamento, ou seja, nós vamos melhorar a qualidade do gasto público, nós vamos reduzir a taxa de juros. Portanto, o Brasil, eu estou te afirmando aqui, você pode me ligar em fevereiro, em março, que eu defendo a minha posição aqui publicamente, nós vamos entrar num ciclo de redução do endividamento público brasileiro. Então, a economia está indo bem, o Brasil está indo bem, nós estamos no caminho certo, por mais que muitos critiquem, né? O Brasil voltou a crescer, o Brasil voltou a atrair investimentos, o Brasil hoje é um espaço seguro para que o investidor internacional venha para cá, a economia brasileira cresce, o desemprego cresce, a renda cresce. Claro que nós temos desafios imensos, como por exemplo... É disso que eu quero perguntar agora para o senhor sobre... Enfrentar a concentração da renda. A concentração da renda, ou seja, nós temos que fazer com que a riqueza produzida no Brasil chegue mais aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiras. Nós temos que enfrentar os privilégios, aqueles que não pagam impostos têm que começar a pagar para que aqueles que pagam, os setores da economia que pagam muito, tenham redução da sua carga tributária. Embora apareça primeiro nas pesquisas para as eleições do ano que vem, o presidente Lula tem também a maior rejeição. O senhor acredita que o PT, com a meia-culpa dos últimos anos, andou para frente ou ainda está na carona dos erros do outro lado, dos erros da direita? Não, o PT é o maior partido brasileiro, o PT é um partido que tem a maior aprovação da sociedade brasileira, por mais que tenha problemas. Nós vivemos numa democracia, nós somos numa sociedade polarizada, onde a opinião pública se cristaliza, as pessoas se fecham ao debate, à reflexão, mas o governo do presidente Lula tem feito entregas importantes. Ou seja, eu estou falando com o povo gaúcho. É inegável o papel do governo do presidente Lula na reconstrução do Rio Grande do Sul no pior momento da sua história. Ou seja, foi um governo solidário, um governo com capacidade de investimento, um governo com capacidade de responder, que teve aí no Rio Grande do Sul, acolhendo o povo gaúcho quando o povo mais precisou. Foi assim na tragédia no litoral norte de São Paulo, foi assim nas inundações do norte do país, foi assim na seca da região norte. Um governo presente na vida do povo brasileiro, um governo com capacidade de responder aos problemas da vida real do povo brasileiro. E por que essa rejeição ainda é tão alta? Porque a sociedade está cristalizada, a opinião pública, acabei de te dizer, uma sociedade polarizada, a opinião pública se cristaliza. Nós só vamos enfrentar essa polarização no diálogo, não há outra forma. Nós vamos continuar dialogando com a sociedade brasileira e mostrando aquilo que está sendo feito no Brasil, o que o Brasil vive, o momento que o Brasil vive, a credibilidade internacional do Brasil, a respeitabilidade internacional do Brasil, a forma como o Brasil enfrentou o debate do tarifaço do governo Trump, com diálogo, com diplomacia, mas sem abrir mão da soberania nacional, sem defender os interesses do Brasil. É assim que nós vamos mostrar ao povo brasileiro o que está sendo feito e quebrar essa resistência que você aponta. Presidente, o senhor vem hoje ao Rio Grande do Sul para uma reunião com os partidos aliados e partidos que vocês querem ter na aliança no próximo ano, mas eu quero lhe perguntar da situação regional aqui do Rio Grande do Sul. O presidente do PDT, Carlos Lupe, tem dito que que existe um compromisso de parte do PT de apoiar a candidatura de Juliana Brizola aqui no Rio Grande do Sul.
Mas o PT lançou seu candidato, que é Edgar Preto, para o governo do estado. O senhor vai trabalhar esse assunto também? Existe alguma possibilidade de o PT nacional exigir que o PT gaúcho abra mão da candidatura própria para apoiar uma aliada do PDT em troca do apoio do PDT ao presidente Lula? Não, primeiro quero dizer que a direção nacional do PT tem muito respeito à direção do Partido do Rio Grande do Sul, que na figura do Valdeci, nosso deputado, ex-prefeito de Santa Maria, eu quero saudar aqui todos os dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Nós não tomaremos nenhuma decisão se não for em conjunto, se não for construída com a direção estadual do PT. Aí o partido tem tradição, um partido forte, é um partido organizado, é um partido com grandes lideranças, com Tarso Genro, com Olívio Dutra, com Pimenta, com Paim, seja, só para mencionar alguns, né, com Raul Ponte e tantas outras lideranças históricas, né, com meu Henrique Fontana, meu companheiro de executiva nacional. Enfim, eu não vou nem me estender a miseária, enfim, não vou me estender muito, senão vou cometer injustiças, mas é um partido forte, eu quero dialogar com a direção estadual. Aquilo que for melhor para o Rio Grande do Sul, para o povo gaúcho, nós vamos decidir. Agora, o PDT é um aliado histórico do PT. Nós estamos dialogando com o PDT Brasil inteiro. Nós estamos construindo alianças com o PDT Brasil inteiro. E a Juliana Brizola é uma grande liderança, que nós respeitamos, que nós sabemos da importância dela, do tamanho dela, como nós construímos em 22 uma liderança que já era muito respeitada, muito forte no Rio Grande do Sul. Nós demos visibilidade a ela, que é o Edgar Preto. Nós reconhecemos também o tamanho do Edgar e reconhecemos a sua liderança. Nós vamos construir, portanto, um palanque muito forte aí no Rio Grande do Sul. Um palanque muito forte, ninguém tem a dúvida disso, para defender os interesses do povo gaúcho, para defender um projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, para defender que o Rio Grande do Sul tenha uma economia forte, que produza riqueza, que distribua riqueza, povo gaúcho, enfrentando os grandes problemas estruturais do Rio Grande do Sul. Esse é o diálogo que nós queremos fazer. E aquilo que for melhor o povo gaúcho, o Partido dos Trabalhadores fará.